Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo anuncia nova estratégia de combate à febre amarela no país, estratégia de vacinação. E aqui no Palácio do Planalto, decisão é de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar manter a posse da nova ministra do Trabalho, posse que foi suspensa por decisão da Justiça do Rio. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o noticiário falando justamente desta decisão do governo federal de apresentar uma nova estratégia para o enfrentamento da febre amarela no país. A gente vem falando sobre este assunto ao longo de 2017, falamos muito sobre os casos de febre amarela. Ontem mesmo, o primeiro programa ao vivo do ano, primeiro NCP do ano ao vivo, Vanessa Casalino trouxe informações sobre a situação em São Paulo e hoje o ministro da Saúde falou sobre o tema e anunciou uma nova estratégia que prevê, inclusive, uma forma diferenciada em relação à vacinação. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente sobre como isso vai funcionar é Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Dani, boa noite e explica para a gente aí como é, inclusive, essa questão do fracionamento, né, das vacinas, deixando claro que isso não significa diminuir vacina. Exatamente. Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou hoje a vacinação contra a febre amarela com doses fracionadas. A medida segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Entre fevereiro e março deste ano, 75 municípios de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia vão realizar campanhas de vacinação com essas doses fracionadas. Essa medida é preventiva e emergencial e será implementada em áreas que serão selecionadas nos próximos 15 dias. Ricardo Barros reforçou que a dose fracionada da vacina tem a mesma capacidade de imunização que a dose integral. Vamos ouvi-lo. A vacina fracionada é tão eficaz quanto a dose integral. Os estudos até agora comprovam isso. Por isso, nós estamos oferecendo a vacina fracionada com o apoio da Organização Mundial de Saúde como uma solução para evitar que esta população que está exposta à circulação do vírus possa ser atingida pela febre amarela. A vacina fracionada, nos estudos que temos até agora, produz a mesma imunização que a vacina, que a dose integral. Portanto, por enquanto não há diferença, à exceção em crianças onde não há estudos que provem que sim ou não. Ao todo, 19 milhões e 700 mil pessoas devem ser imunizadas nos 3 estados, sendo 15 milhões com doses fracionadas e 4,7 milhões com dose padrão. O público-alvo são crianças de 9 meses a menores de 2 anos, pessoas com condições clínicas especiais, como HIV/AIDS, doenças hematológicas ou após término de quimioterapia, gestantes e viajantes internacionais, desde que apresentem aí o comprovante da viagem. Uma última informação, Rosiane, uma atualização, outras 2 mortes por dengue foram confirmadas pelo município de Atibaia, no interior de São Paulo, e mais uma em São Paulo. Portanto, com essas mortes, agora são 16 os casos confirmados de dengue, morte por dengue em todo o estado. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Agora eu vou falar sobre um outro assunto também que está no foco da pauta neste início de ano, que é a questão da crise carcerária e especificamente a situação no estado de Goiás, onde você, como conferiu aqui ontem com a gente, houve ali motins no início do ano com mortes de presos. E aí ontem teve aquela reunião, né, da ministra Carmen Lúcia com o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Hoje, o governador teve reunião com o ministro da Justiça. Mas quem vai detalhar para a gente aí qual foi o ponto principal aí desta reunião é Mariana Jungmann, que já está aqui ao meu lado. Mari, boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, o governador veio falar para o ministro da Justiça algo que ele já vinha dizendo desde o início dessa crise, por meio de notas. Aliás, os dois trocaram diversas notas ali no início da crise, notas públicas, e aí se reuniram hoje. Marconi Perillo veio finalmente pedir ao ministro da Justiça a intervenção, assim, que
que o governo federal assuma, então, mais presídios federais, mais presídios que a gente acaba chamando presídios de segurança máxima, mas na verdade são presídios federais que têm uma segurança diferenciada, porque, segundo Perillo, há necessidade de que determinados tipos de presos fiquem sob a custódia do governo federal. Ele também apresentou ali para o ministro uma espécie de dossiê com os dados sobre investimentos nessa área no governo goiano, para demonstrar que o governo goiano vem sim investindo nesse setor, na construção de novos presídios. Apresentou inclusive quais são os presídios que estão, novos presídios que estão com obras em andamento. 1.500 vagas aproximadamente vão ser criadas nesse próximo ano no estado de Goiás, vagas em novos presídios, inclusive várias delas, Rosiane, aqui no entorno do Distrito Federal, onde a gente sabe que a situação de segurança pública é muito grave. Então, ele apresentou ali para o ministro da Justiça esse dossiê para demonstrar que o governo goiano vem sim investindo nesse setor, mas pediu a Torquato Jardim, o nosso ministro da Justiça, que intervenha ali com a construção de mais presídios federais para que os presos de maior periculosidade fiquem sob custódia do governo federal. Que é uma das polêmicas, que termina gerando entre os estados de uma forma geral, Mariana, quando o estado começa a receber os presos federais. Isso termina sempre gerando uma discussão mais ampla. Exatamente. E é uma demanda dos governadores, não só de Marconi Perillo, que recebam essa ajuda aí do governo federal, não apenas na liberação de verbas para a construção de novas vagas, mas realmente na custódia dos presos que tem ali uma atuação interestadual, que é do crime organizado, que a gente chama, e que são os presos de maior periculosidade e que acabam estando sempre esse crime organizado aí no cerne dessas rebeliões. E só lembrando que, claro, em relação à situação da segurança nos estados, a Constituição determina que esta é uma responsabilidade dos governos estaduais. Então, segurança pública é de fato, mas sempre termina ocorrendo esse tipo de parceria, principalmente em momentos de crise. Em relação a essa crise no estado de Goiás, ontem, como eu já ressaltei, teve aquela reunião da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, com o governador, e hoje, de acordo com a assessoria do Conselho Nacional de Justiça, a presidente do STF, Carmen Lúcia, também é presidente do CNJ, ela viajou para o Paraná, onde iria justamente visitar um presídio para continuar nesta avaliação. Eles que estão tentando ali fazer mutirões pelo país para poder fazer também uma análise, um cadastro mesmo em relação a essa população carcerária. Outro assunto sobre segurança pública, a gente sabe que é no estado do Rio Grande do Norte, que enfrentou aí uma paralisação ilegal de policiais, mas aí agora eles, no momento inclusive em que o estado já está com o decreto de calamidade pública, o estado com essa situação, hoje eles decidiram voltar às atividades. Quem tem os detalhes para a gente é Vitor Ribeiro, que hoje não está no estúdio da Rádio Nacional, está representando a Rádio Nacional aqui ao nosso lado. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rosiane. Como é que foi essa decisão lá? Pois é, hoje os policiais civis, militares e os homens do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte decidiram voltar ao trabalho. Eles estavam em greve desde o dia 20 de dezembro, pedindo o pagamento dos salários em dia e também melhores condições de trabalho. Com essa volta ao trabalho, a situação da segurança pública no Rio Grande do Norte deve melhorar. O estado passa por uma crise muito aguda de segurança pública, os índices de criminalidade dispararam e, por isso, no fim de semana, o governo potiguar declarou situação de emergência, situação de calamidade pública por causa da segurança e também chamou a ajuda das Forças Armadas. São 2.800 homens, Rosiane, que vão ficar lá pelo menos até sexta-feira. Tá joia, Vitor. Obrigado. Venha mais vezes participar aqui ao vivo com a gente, viu? Tá bom. É bom estar com a presença do Vitor aqui ao nosso lado. E, gente, a gente segue falando aí de segurança pública, mas antes eu vou fazer só uma observação que o Daniel Popov já pediu aqui para a produção me avisar pelo ponto, aquele foninho que fica no meu ouvido, para avisar que ela fez uma observação no final da entrada dela sobre febre amarela. Ela chegou a falar sobre casos de dengue, aquela referência que ela estava falando
falando, a dengue era especificamente sobre febre amarela, portanto, considerem que os dados eram todos, desde o começo, sobre febre amarela mesmo. Agora vamos conversar com Maurício de Almeida, na redação do Rio de Janeiro, em São Paulo, da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Maurício, porque você tem também informações aí, inclusive desse uso tecnológico para tentar alertar a população sobre a questão da segurança. O uso de redes sociais também em outros vieses, né? Conta pra gente aí. É isso mesmo, Rosiane, boa noite. O Instituto de Segurança Pública, que pertence ao governo do estado, lançou uma plataforma na internet para registrar crimes contra grupos vulneráveis. Já estão registrados nesse site 4.705 casos. Infelizmente, as crianças quase sempre são as vítimas desses crimes contra grupos de vulneráveis, principalmente quando falamos em questões de estupro. Nesse site também aparecem telefones úteis onde as pessoas podem fazer denúncias desses casos e também endereços onde as pessoas podem procurar por ajuda, atendimento médico, assistência social e também delegacias especializadas onde os crimes podem ser registrados. E a Prefeitura do Rio também lançou um serviço no Facebook, é a página do Centro de Operações Rio. O Centro de Operações, ele fornece informações imediatamente sobre a situação da cidade, sobre trânsito, chuva, qualquer problema que acontece na cidade. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, está passando férias no Rio, pode acessar o site do Centro de Operações no Facebook e basta seguir o centro. E a partir daí começa a receber as mensagens de como está o andamento aqui da cidade. E a população também pode fazer denúncias e reclamações no site, lá no portal lá do Facebook do Centro de Operações Rio. Pode mandar foto, por exemplo, de uma rua com buraco, uma rua onde o recolhimento de lixo não está acontecendo de forma correta e a Prefeitura vai agir para normalizar esse serviço. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. E eu vou voltar a falar de segurança, porque este assunto, como a gente já observou algumas vezes aqui, entrou mesmo no foco da discussão do Congresso Nacional, ali como pauta de prioridade no segundo semestre do ano passado, ali as comissões tentando trabalhar assuntos de segurança pública. Esse tema vai voltar à pauta quando os trabalhos legislativos forem retomados no mês de fevereiro. E aí a gente está atento para um ponto que é bom que você que está nos acompanhando já saiba que está, assim, ali no arco de discussão dentro do Congresso Nacional, que é uma tentativa de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. O que é que significaria isso? Significaria tornar o porte de armas mais fácil, né? Isso foi um debate tão antigo e que terminou aí gerando o Estatuto do Desarmamento, mas esse assunto voltou à discussão no Congresso Nacional. Isso deve gerar muito embate este ano no Congresso. E aí o William Correia, que é editor nosso aqui da TV Brasil, ele fez uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais, Flávio Werneck, justamente para entender na visão da entidade e inclusive também na visão da Federação dos Policiais Federais, como que eles avaliam essa discussão sobre uma flexibilização em relação ao porte de armas. Acompanhe a entrevista. Por que é tão importante essa distinção entre a questão da posse e do porte de arma para a gente pensar a efetividade do Estatuto de Desarmamento? Bom, a posse de arma é o direito que a gente tem, que todos votaram no plebiscito, de continuar podendo comprar a sua arma e deixá-la em casa para a sua defesa e da sua família, né? Então essa é a posse de arma que todos nós votamos e temos o direito, de acordo com o plebiscito, de obter essa arma e ter ela em guarda para a defesa da sua família na sua casa. O porte, diferentemente da posse, o porte é você portar a arma em qualquer lugar. Saindo de casa, coloca ela na cintura e vai para o seu trabalho, vá para o shopping, vá para qualquer roda de amigos com a arma na sua cintura, carregando ela para onde quer que você vá. O porte, sim, tem que ter uma extraordinariedade. A posse, conforme a legislação nossa e a votação plebiscitária, tem que ser deferido aos brasileiros, desde que com critérios objetivos. E aí vem a nossa crítica, a crítica dos policiais federais. Hoje nós temos critérios não somente objetivos, nós temos critérios subjetivos. E sendo bem direto, o critério subjetivo é efetiva necessidade. Esse termo efetiva necessidade dá margem a gente ter eventuais ilegalidades, até eventuais cometimentos de crimes, como vendas da posse da arma,
como já aconteceu num passado recente, inclusive dentro da Polícia Federal, que está sendo investigado e recentemente houve uma denúncia ao Ministério Público desse fato. Então, o que a gente prega é que temos que ter critérios objetivos para a posse da arma, ou seja, um psicotécnico exigente, duro, porque você ter a posse da arma, você tem que ter um mínimo de razoabilidade, de condições psicológicas para ter essa posse de arma. Nós temos que ter o treinamento, nós temos que ter a taxa e nós temos que ter o manuseio de arma, ou seja, parte técnica com parte psicológica. Aí sim nós teríamos o deferimento da posse. O porte não, o porte tem que ser restrito aos profissionais de segurança pública e aquelas outras profissões que corram risco de morte. E indo um pouquinho mais além, na extraordinariedade, as pessoas que estejam com risco de morte na sociedade por meio de ameaças, organizações criminosas ou algo do gênero. Essa é a posição dos policiais federais, da Federação Nacional dos Policiais Federais, quanto à posse e porte de arma, e deixando bem claro uma diferença que é bem firme, mas que nós, policiais federais, sentimos que a população ainda não tem, a diferença entre posse e porte. A gente entende que essa discussão de liberação ou não de porte de arma no Brasil, hoje ela é extremamente secundária, ela não vai resolver o problema de segurança pública brasileira. Liberando o porte ou restringindo o porte, o que nós estamos discutindo aqui são crimes com arma de fogo, no que diz respeito à violência. E os crimes com arma de fogo no Brasil, de 90% a 95% dos crimes com arma de fogo no nosso país, são cometidos com arma de fogo ilegais / irregulares. Então, o que nós estamos discutindo aqui? De 5% a 10%. Nós estamos deixando que realmente é importante a entrada, o ingresso de armas ilegais no nosso país, de armas irregulares que estão transitando no nosso país, para discutir 5% dos crimes cometidos, de 5% a 10% dos crimes cometidos. Esse é o primeiro ponto. Isso aí é uma discussão totalmente periférica à discussão de melhoria da prestação de serviço de segurança pública à sociedade brasileira. Isso deixando bem claro. Agora, quanto o porte de arma propriamente dito, a análise dos policiais federais. Primeiro, os policiais federais são cumpridores de lei, então a gente cumpre aquilo que está determinado na lei. Se liberar o porte, nós vamos fazer todo o controle de liberação de porte, ponto. Mas, numa análise da Federação Nacional dos Policiais Federais, que representa os policiais federais, o porte tem que ser restrito. Ou seja, aquela pessoa que pode ter o direito de caminhar com a arma, de ir e vir com a arma livremente, tem que ser restrito aos profissionais de segurança pública, aquelas profissões que corram risco e, extraordinariamente, pessoas da população que sofram algum risco de morte. Essa é a posição hoje da Federação Nacional dos Policiais Federais. Diferente da posse, que, como a gente falou, que é a legítima defesa, a possibilidade de qualquer cidadão do Brasil comprar a arma e ter essa arma para a segurança da sua família em casa, mediante requisitos objetivos, né? Então, essa diminuição ou aumento da violência com a liberação do porte, a gente vê como um risco. O porte de armas, como a gente bem frisou, tem que ser restrito. Olha, aí no próximo bloco você confere com a gente como está a situação sobre o comando do Ministério do Trabalho, já que a posse de Cristiane Brasil continua suspensa. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos principais temas nesse ambiente político, especialmente aqui no Palácio do Planalto, onde a gente está neste momento, é a indefinição em relação ao novo comando do Ministério do Trabalho, já que a posse de Cristiane Brasil, que é deputada federal pelo PTB, foi suspensa por decisão da Justiça no Rio de Janeiro. Observação que, inclusive, aqui no Palácio do Planalto, essa posse estava programada inicialmente para hoje. Mariana Jungmann tem informações, estava programada para hoje, né, Mari? O salão chegou a ficar preparado aqui em cima, onde ocorrem essas solenidades, mas a posse foi suspensa por essa decisão liminar. O que é que o governo decidiu fazer? Vai recorrer de novo? Vai aguardar a posição do Supremo Tribunal Federal. Rosiane, o governo vai recorrer ao Supremo sobre essa liminar que suspendeu a posse da ministra e vai aguardar, então, que o Supremo dê a palavra final sobre isso. O
presidente Michel Temer esteve reunido com Cristiane Brasil hoje e também com o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Líder do PTB, Jovair Arantes, também já disse a ideia do partido é manter o nome de Cristiane Brasil. Então, o Planalto decidiu recorrer ao Supremo e aguardar que o Supremo se manifeste sobre isso. A gente lembra que essa liminar foi concedida ontem à noite pela Justiça Federal no Rio de Janeiro, acatando argumentos de que a nomeação de Cristiane Brasil fere o princípio da moralidade na administração pública, porque ela já foi condenada por uma ação trabalhista, por uma dívida trabalhista, ela já foi condenada na justiça por isso. Esse argumento foi questionado pelo governo e que recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, alegando que a nomeação de ministros cabe ao presidente da República e que, portanto, a Justiça Federal suspender essa nomeação fere aí o princípio de distanciamento entre os poderes, né? Mas o Tribunal Regional Federal considerou que essa é uma questão de mérito, como se trata de uma liminar. A liminar foi mantida inicialmente e aí agora então essa discussão vai para o Supremo Tribunal Federal. E você vai seguir acompanhando os desdobramentos disso com a gente. Outras informações aí sobre esse aspecto no âmbito judiciário de outros temas, agora a gente confere com Carolina Pimentel na Agência Brasil. São alguns destaques nessa área de judiciário. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, a gente vai falar sobre reforma trabalhista, porque o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins, ele manteve válida uma norma da reforma trabalhista que dispensa autorização prévia dos sindicatos para efetivação de demissões. O ministro tomou essa decisão ao analisar um recurso que foi apresentado por um centro universitário no Rio Grande do Sul. Esse centro, ele defende, ele está argumentando aí a necessidade da demissão de cerca de 150 professores. Bem, o ministro Ives Gandra, ele aceitou o recurso apresentado pela universidade privada e na decisão ele entendeu que uma decisão anterior da Justiça em Porto Alegre que impediu essas demissões foi uma decisão ilegal. Em nota, o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul informou que vai tomar as medidas cabíveis para derrubar essa decisão do ministro, para reverter essas demissões e defende um processo de negociação para solucionar o impasse. A universidade, ela alega que está seguindo tudo o que prevê a legislação e que está atendendo aí a legislação. Agora, uma outra notícia é que o Instituto Médico Legal aqui do Distrito Federal concluiu um novo laudo e afirma que não há impedimento para que o deputado Paulo Maluf continue preso na penitenciária da Papuda aqui em Brasília. O deputado ele está cumprindo uma pena de 7 anos e 9 meses de prisão que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse novo laudo, que foi entregue ontem à Justiça, esse laudo tem o objetivo de responder a 32 novos questionamentos que foram feitos pelos advogados do deputado que não concordaram com o primeiro laudo feito pelos peritos do IML. Agora, o juiz Bruno Aiello Macacari vai decidir se Paulo Maluf vai continuar preso ou se pode cumprir prisão domiciliar. Agora, antes dessa decisão, o magistrado deve colher um parecer do Ministério Público e uma manifestação da própria defesa de Paulo Maluf. A defesa do deputado, que tem 86 anos, alega que ele deve cumprir a prisão domiciliar porque ele sofre de câncer de próstata, problemas cardíacos na coluna, além de hérnia de disco. Paulo Maluf foi condenado por receber propina em contratos públicos quando era prefeito de São Paulo. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos agora à redação da TV Brasil em São Paulo, falar com Vanessa Casalino, porque lá entraram aí em vigor novas normas em relação ao serviço de Uber. Explica pra gente, Vanessa, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Essas mudanças estão em uma resolução publicada pelo prefeito João Dória em julho do ano passado e passam a valer amanhã, quarta-feira. As novas regras alcançam todos os aplicativos que fazem transporte de passageiros aqui na capital, como Uber, Cabify, EasyTaxi, 99, entre outros. Nesse primeiro momento, as abordagens da fiscalização vão ter apenas caráter educativo, mas a partir do dia 25, aniversário de São Paulo, as multas começam a ser aplicadas. Para continuar prestando serviços,
veículos vão ter de ter placas de São Paulo, senão os passageiros no município não vão poder ser embarcados. Os motoristas vão ter de passar por um curso obrigatório de formação e obter o chamado Conduep, um novo documento de certificação. Esses cursos poderão ser ministrados tanto por empresas dos aplicativos quanto pelos centros de formação de condutores credenciados pelo Detran. No curso, os motoristas vão ter aulas de primeiros socorros, mecânica, diversidade sexual e até gentileza, por exemplo. Os carros terão de ser adesivados com a identificação dos aplicativos para os quais prestam serviços e os motoristas vão ter de usar roupas consideradas adequadas, o que proíbe camisetas regatas ou de times de futebol. Além disso, apenas veículos com idade inferior a 5 anos poderão ser utilizados. E é claro que já tem reclamação, muitos motoristas estão insatisfeitos e a gente lembra que a cidade de São Paulo foi a primeira a regulamentar aplicativos como o Uber, o que pôs fim a muita polêmica, mas parece que mais uma vez a polêmica está dada, né, Rosiane? Pois é, e é um assunto que termina mobilizando aí a população o país afora e que impacta, né? Uma decisão na maior capital do país termina tendo impacto em outras cidades também. Agora vamos ver aí o que é que aconteceu nos corredores do poder, mundo afora, notícias internacionais. Uma das principais, quem vai contar pra gente é Henrique Bolg, que gravou pra gente a informação de que a Coreia do Norte aceitou aí fazer uma reaproximação com a Coreia do Sul e por meio do esporte. A Coreia do Norte anunciou que vai enviar uma delegação para a Olimpíada de Inverno, que acontece no mês que vem na Coreia do Sul. São esperados os 2 patinadores artísticos, os únicos atletas norte-coreanos qualificados para disputar os Jogos. A reaproximação histórica vai além. As 2 Coreias acertaram também o restabelecimento de uma linha telefônica militar direta, depois de 2 anos sem diálogo. As novidades são vistas como uma esperança para a estabilidade na região. O ano passado foi marcado pela troca de insultos e ameaças nucleares entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump, aliado da Coreia do Sul. Em seu discurso de Ano Novo, Kim Jong-un aceitou retomar as conversas com os vizinhos do Sul, mas sem intermédio dos Estados Unidos. Olha, e agora uma última informação para você que a gente acabou de receber aqui no Palácio do Planalto. Mariana está me informando que é o seguinte: o governo decidiu extinguir 60 mil cargos públicos. É essa a informação, né, Mari? 60 mil cargos públicos eram vagas que estavam ali desocupadas e que agora serão extintas. Essa informação foi passada aqui pela assessoria do Planalto. Amanhã a gente detalha para você o que é exatamente isso. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, Mari. Boa noite, Rosiane. A gente te espera aqui amanhã.